E aí eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, do verso 35 ao verso 38. Eu vou ler numa versão diferente aqui, mas vocês podem acompanhar na versão que vocês têm aí, das Escrituras. Eu coloquei já o texto aqui, porque eu quero que a gente talvez tenha aí uma proximidade mais com os termos, e você poder talvez ouvir diferente, né? Aí o que o texto das Escrituras diz. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38, eu quero trazer a reflexão como tema: compaixão pelos perdidos. Compaixão pelos perdidos. Olha o que é que diz as Escrituras. Jesus percorria todas as cidades e vilas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez? E agora você tem mais aí uma oportunidade de pedir que Deus ministre ao seu coração. Vamos orar? Eu quero, junto com os meus irmãos, ouvir tua voz. E algo que de fato venha fazer a diferença dentro do entendimento que nós temos do que é viver o Evangelho. E, por sinal, compreender a necessidade de tantas pessoas que existem ao nosso redor, que precisam também de salvação. Então, ministre a nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar dizendo o contexto do capítulo 9 de Mateus, que consiste em Jesus ter terminado o Sermão do Monte, ali no capítulo 7. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7, é o famoso Sermão do Monte, que você já ouviu falar e já leu provavelmente aí várias vezes. Jesus desce dali daquele monte e entra em Cafarnaum. Eu vou fazer uma retrospectiva bem pontual nesse sentido, para que você possa compreender e situar exatamente aonde nós queremos chegar com esse texto. E aí, Jesus desce do Monte das Oliveiras, ali quando está com os discípulos no sermão, e ele entra em Cafarnaum, cura um leproso, cura o servo de um centurião romano, cura a sogra de Pedro, faz muitos outros milagres, pega um barco para atravessar o mar da Galileia, e ele acalma a tempestade, chega em Gadara, cura o endemoniado, volta, cura o paralítico, de novo um paralítico em Cafarnaum, já no retorno, chama Mateus para ser o seu discípulo, trata de algumas questões acerca de jejum, ressuscita a filha do chefe da sinagoga, cura uma mulher que estava com hemorragia, também ele cura 2 cegos, né, segundo o texto de Mateus capítulo 8, e depois ele cura um mudo que estava possesso. Olha só quanta intensidade, quantas atividades
Jesus estava fazendo. Quantas coisas Jesus desenvolveu exatamente nesse momento em que ele desce do Monte das Oliveiras, né? Tudo isso registrado nos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus. E como vimos, Jesus ele estava realizando diversos milagres e curando muitos doentes naquele contexto. Enquanto eu estava pensando nisso aqui, eu lembrava, e você deve também saber disso, em qualquer unidade de saúde que você for, especialmente aqui em Cuiabá, seja no hospital, seja no posto de saúde, seja no local em que faz exames, você vê, lotado de pessoas porque estão doentes, porque estão enfermas, porque estão com problemas sérios de saúde. E ele estava percorrendo cidades e aldeias, demonstrando o poder de Deus e proclamando as boas novas do reino. Jesus está no início do seu ministério. Ele está começando a se revelar quem ele é e o que ele veio fazer. Aliás, quando nós lemos o final do Sermão do Monte, o texto diz que as multidões ficavam maravilhados, né? Daquilo que Jesus fazia, que ele ensinava, que não era como os outros mestres. Ele era alguém diferenciado, ele era alguém que fazia a diferença, trazendo exatamente a notícia das boas novas de salvação. E meus irmãos, hoje a mesma missão de pregar o Evangelho e cuidar dos necessitados continua viva, presente em nossa realidade. O texto de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso 38, ele nos chama a refletir sobre a visão de Jesus para a multidão e sobre como podemos ser participantes da obra de Deus na face da terra. Afinal, quando Jesus está ali no seu momento de despedida, de ser assunto ao céu, depois da sua ressurreição, ele chama os seus discípulos, comissiona esses discípulos, dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E esta é a missão da igreja nos dias atuais, esta é a responsabilidade nossa, nos nossos dias, de continuar aquilo que Jesus demonstrou e fez durante o seu período, enquanto aqui esteve cumprindo a sua missão. E nesse sentido, eu quero observar algumas lições nesses versículos que nós acabamos de ler, ou seja, do versículo 35 ao versículo 38 de Mateus capítulo 9. A primeira lição é que nós devemos assumir a missão de Jesus. A responsabilidade de divulgar agora as boas novas do Evangelho é nossa como discípulos de Jesus. Ele diz, eu acabei de falar que quando ele, antes de subir ao céu, né, depois de ressurreto, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto eu transfiro para vocês, vão e façam discípulo de todas as nações. Então nós precisamos assumir a missão de Jesus. E eu quero observar nesse versículo 35, quando ele diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Eu quero destacar aqui 3 verbos nesse versículo: o verbo ensinar, o verbo pregar e o verbo curar. O versículo diz que Jesus percorria todas as vilas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ensinando nas sinagogas, Jesus ensinava com autoridade e clareza, revelando a vontade de Deus para a humanidade. Então, ele foi alguém que observou as pessoas, entendeu que elas precisavam de conhecimento, entendeu que elas precisavam ser ensinadas, e Jesus ensina exatamente a essas pessoas.
Haja vista, ele acabara de descer do monte, não é? Ali, e tinha ensinado vários e vários princípios no famoso Sermão do Monte. E aí nós precisamos compreender que devemos mostrar às pessoas a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados, volte para Jesus, tenham uma comunhão com Ele, tenham uma vida de santidade e pureza. A palavra de Deus era central no ministério de Jesus. O ensinamento era o ministério que, podemos dizer, era a locomotiva do ministério de Jesus. Ele estava ensinando em todos os momentos, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de caminhar com os discípulos, orientando, dizendo e ajudando aqueles discípulos a compreenderem a mensagem do reino, revelando que ele era exatamente o autor da salvação. Domingo passado nós observamos o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Um encontro interessante. Nicodemos também era mestre em Israel. Nicodemos também era um homem conhecedor da lei judaica, um homem perito da lei que ensinava, mas tinha dúvidas, precisava também ser transformado pelo poder de Jesus. E Jesus diz assim: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Ele diz: mas como? Como assim? Eu não estou compreendendo. E aí Jesus diz: mas você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Eu quero te ensinar. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. E aí Nicodemos tem um encontro maravilhoso com Jesus. E nós dissemos domingo passado: todo ser humano precisa ter um encontro com Jesus de Nazaré. Jesus ensinou as multidões, Jesus ensinou no particular, Jesus ensinou aos seus discípulos, ali aqueles 12, Jesus ensinou as multidões. Mas ele não só ensinava, ele também pregava as boas novas do reino. Este é o outro verbo, pregava. Jesus não apenas ensinava, mas proclamava a chegada do reino de Deus. Aliás, no seu nascimento, né? A Bíblia diz que os anjos apareceram aos pastores dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, porque é chegada a salvação. Deem glória a Deus, o reino de Deus é chegado. O evangelho é uma mensagem de transformação e de esperança para todos indistintamente. É a mensagem que pode mudar o coração do ser humano. É a mensagem que pode trazer esperança para o coração desesperançoso. Nós precisamos fazer conhecido a mensagem do reino de Deus e dizer: o reino deste mundo não te ajuda a viver uma eternidade de pleno gozo, mas em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pode fazer nova todas as coisas no seu coração. Mas eu quero destacar o terceiro verbo, que é o verbo curar. O texto diz que ele curava toda a doença e enfermidade. Aliás, outro texto das Escrituras diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento ali na cruz, nós fomos sarados. E eu disse hoje pela manhã, a garantia exatamente da plenitude da saúde é uma garantia para a eternidade. Uma eternidade sem enfermidade. Uma eternidade sem doença, sem sofrimento, sem angústia, sem morte, sem miséria. Porque foi isso que Jesus veio fazer há 2000 anos atrás. A compaixão de Jesus não se limitava às palavras, mas também se manifestava em ações. Jesus não apenas dizia para as pessoas que elas precisavam de salvação. Jesus dizia para as pessoas: sejam curadas. Jesus também dizia: vai, a tua fé te salvou. Jesus também dizia: vai e não peques mais.
Jesus também ordenava que os demônios saíssem das pessoas possessas e elas eram libertas. Ele curava e restaurava as pessoas fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. A redenção do ser humano está no sacrifício de Jesus, na mensagem do Evangelho, que nós, como povo de Deus, precisamos reconhecer isso e precisamos falar para as pessoas. Diante disso, queridos, o que podemos aprender? Aprendemos que o ministério de Jesus não estava limitado a palavras, mas também envolvia ação prática. Era uma teoria conjugada com a prática, com as atitudes. O cristão é chamado a ir além de pregar, buscando servir e curar pessoas ao seu redor de diversas formas. Nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos apresentar o Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação daqueles que estão doentes, daqueles que precisam de salvação, daqueles que precisam conhecer o Evangelho. Então esta é a primeira lição. Assumir a missão de Jesus. Sabe, meus irmãos, e aqui há uma necessidade de um compromisso primeiro individual. Não importa quem deixa de ir, não importa quem tem resistência a viver essa missão. Eu preciso viver isto. Assumir a missão de Jesus. A segunda lição que eu quero destacar com você, nessa reflexão, é ter a visão de Jesus sobre as multidões. Olha o que é que diz o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E neste verso, eu quero destacar dois verbos importantes, que são os verbos ver e compadecer. E aqui, queridos, nós precisamos lembrar exatamente de como Jesus viu as multidões. De como Jesus teve compaixão delas. O texto diz que que Jesus observa e faz uma leitura. Elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E eu quero exatamente destacar esse verbo ver. Vendo as multidões. Jesus observava as pessoas com profundidade. Ele via suas necessidades espirituais. Ele via as suas necessidades econômicas. Eles viam suas necessidades físicas. Ele via as suas questões emocionais. O olhar do mestre para as pessoas não é o mesmo olhar deste mundo. Não é o mesmo olhar das pessoas naturais, vamos assim dizer. Jesus olha por um prisma diferenciado. Não é um olhar de desprezo, não é um olhar insensível. Jesus observa as pessoas com um olhar de misericórdia, para além do aparente, para além do que as pessoas estavam mostrando. O verso 36 afirma que ele viu as multidões e teve compaixão delas. E Jesus, ao olhar os rostos das pessoas, ele percebia a aflição da alma. Ia para além do físico, da fisionomia. Jesus observou a falta de esperança das pessoas, o desalento, a miséria, a desgraça que elas viviam, mergulhadas
nas teias e nas cadeias e prisões do sistema, do pecado e das crenças falsas. Elas estavam exaustas e aflitas, sem rumo, sem direção, sem cuidado. Queridos, eu quero dizer uma coisa aqui para você, que eu queria que você estivesse atento ao você conversar com seus entes queridos, ao você conversar com as pessoas na rua, no seu trabalho, com seus amigos que não são cristãos. Os rostos dessas pessoas estão diante de nós, e nós devemos fazer uma leitura pelo prisma de Jesus. Pergunte, quando você estiver diante de uma pessoa, o que é que Jesus está vendo na alma dessa pessoa? E peça para que Deus, mentalmente, peça para que Deus revele a você, diga para você o que Ele quer que você veja. O verso afirma que Jesus, ao ver as multidões, Ele se compadeceu delas. E aqui é outro verbo que eu quero destacar. A compaixão de Jesus, nesse contexto, revela a sua missão. E aqui eu queria chamar a atenção para isso. Jesus não veio ao mundo, nessa primeira vez, para condenar as pessoas. Diz o Evangelho de João, capítulo 3. Ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio para condenar as pessoas, mas para perdoar, para salvar. Ele veio para curar. Ele veio para restaurar a comunhão. A compaixão de Jesus é a chave para entendermos a sua missão. Nós devemos olhar para as pessoas também com um olhar de compaixão. Ele não apenas viu as multidões como número ou casos, mas como ovelhas perdidas, sem direção, sem cuidado. O verso afirma que Jesus teve compaixão porque elas estavam assim, desamparadas. E as multidões estavam, como diz o texto, como ovelhas sem pastor. Isso simboliza a falta de liderança espiritual dessas pessoas, que elas precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo do Senhor a ter o caminho para o céu. O povo estava perdido, sem orientação verdadeira. Isso é o que nós vemos nos dias atuais, e vamos ver exatamente agora. Diante disto, observa-se que a compaixão de Jesus nos desafia a ver as pessoas como Ele viu, necessitadas de um Salvador e de cuidado necessário. A missão da igreja é, portanto, também uma missão de compaixão, que não se limita a observar o sofrimento, mas a agir em favor daqueles que estão perdidos e necessitados. Ah, meus irmãos, quantos grupos de pessoas nós vemos, nós observamos que elas estão entregues às circunstâncias, depositando suas forças, às vezes, seus pensamentos, na tentativa de solucionar os seus problemas, mas estão acumulando tantos outros problemas. Pessoas que precisam serem libertas, pessoas que estão aflitas e exaustas. Basta observar, por exemplo, o grupo de pessoas, os grupos de pessoas que vivem em situação de rua. Elas não têm um rumo correto, direcionado, um objetivo. Uma hora eles estão aqui, outra hora eles estão ali, outra hora eles estão em outro lugar, outra hora buscam um prato de comida, um marmitex, come, aí volta, aí diz, não tem o que fazer, estão perambulando. Elas estão necessitadas de serem libertas. Que nós como igreja possamos ter os olhos
de Jesus para as multidões. Esta é a segunda lição que eu quero aprender. E a terceira lição é atender o apelo de Jesus. Atender o apelo de Jesus por mais trabalhadores. Os versos 37 e 38 afirmam: então disse aos seus discípulos, Jesus olha para essas multidões e diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar em algumas questões aqui importantes. A primeira delas é que nós já dissemos que somos trabalhadores do Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus não apenas pede que aumente o número de trabalhadores, mas que rogue, que clame ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Isso aqui tem um peso sobre nós. E nesses dois versículos, eu quero destacar também dois verbos. O verbo ser, que revela tanto o tamanho da colheita, como a quantidade de trabalhadores. Ou seja, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui há um contraste. Há um contraste nesses versos. Quando ele diz que os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Quando o texto diz que de fato precisa o Senhor arregimentar novos trabalhadores. E provavelmente aqui esteja uma questão emblemática para nós nos dias atuais. Provavelmente aqui tem uma questão que nós precisamos assumir. Por que é que não tem muitos trabalhadores? Ou nós, como trabalhadores da seara, não estamos trabalhando para que novos trabalhadores venham, ou não estamos nem orando para que novos trabalhadores cheguem? Então nós precisamos trazer isso à evidência. O outro verbo é o verbo clamar. O primeiro verbo é o verbo ser, no sentido de perceber que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E o segundo verbo é o verbo clamar por trabalhadores. E é interessante que Jesus coloca isso em primeiro lugar. É interessante que Jesus não diz: vá arregimentar mais trabalhadores para a minha seara. Jesus ordena aos seus discípulos primeiro a clamar por novos trabalhadores, a buscar exatamente novos trabalhadores, em oração e clamar ao Senhor. Então precisamos, queridos, arder o coração em oração por novos convertidos. A nossa oração deve ser que o Senhor multiplique o número de adoradores nesse lugar. Que o número de novos convertidos, o número de trabalhadores para servir ao Senhor e adorar o Senhor. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Somos responsáveis por fazer festas nos céus, quando os pecadores chegam ao arrependimento dos seus pecados. E nós, queridos, somos trabalhadores desse reino para exatamente dizer e arregimentar novos trabalhadores. Obviamente que todos nós sabemos que a nossa missão, ela de fato tem a limitação, é dado a nós apenas, e um apenas bem intenso, vamos assim dizer, né? Que é apenas algo que a gente deve fazer, mas é algo que exige de nós intensidade. Que é de falar. A conversão, a transformação, a regeneração, é o Espírito Santo de Deus quem faz. E queridos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Jesus aponta para uma grande necessidade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Os trabalhadores são poucos. O serviço no reino de Deus nunca se acaba, nunca se esgota. Sempre nós temos demandas. O reino de Deus precisa ser proclamado e as pessoas precisam ser cuidadas. No entanto, a falta de trabalhadores para a missão é um problema sério. É um problema sério. E no contexto em que nós estamos vivendo, socialmente falando, o problema de não encontrar trabalhadores, pelo visto nesse contexto aqui, não é um problema social dos dias atuais. E nem um problema de reino deste mundo. Somente. Na universidade, quando a gente estuda exatamente a teoria marxista, a gente aprende que o sistema capitalista sempre preserva intencionalmente um exército industrial de reservas, ou seja, pessoas desocupadas. Quando tem muita gente trabalhando, o sistema se articula para demitir. Há uma crise no sistema econômico, segundo a teoria marxista, para que haja mais pessoas desocupadas, a oferta de mão de obra aumente e assim quem contrata possa negociar um salário menor para pagar. E aí eu não entendo às vezes, porque tem tanto lugar com gente sobrando, e tem tantas outras empresas, por exemplo, que não tem funcionário para trabalhar, falta pessoas para trabalhar. E aí quando nós vamos fazer uma leitura no reino de Deus, parece que a gente observa essa mesma realidade. Assim como temos dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar na produção econômica, também há carência de trabalhadores para o reino de Deus, que é muito grande. E eu fiquei pensando nessa questão porque às vezes nós temos um exército industrial nós temos um exército de reserva. No reino de Deus, de pessoas que estão sem serviço, enquanto a seara precisa de trabalhadores. Então, esse verbo ser, quando Jesus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, isso traz para nós uma leitura que nós precisamos saber ler. O reino de Deus às vezes está cheio, irmãos, de pessoas na reserva. E muito trabalho a ser feito. Eu queria que você começasse a pensar diferente nesse sentido. Porque eu compreendo a dinâmica do sistema capitalista. No sistema capitalista acontece assim: o trabalhador usa a sua articulação e a sua artimanha para trabalhar menos e receber o mesmo valor que ele trabalha, ou que ele recebe se trabalhasse dobrado. E o patrão tem uma força que ele exerce para que o trabalhador trabalhe mais
e receba a mesma coisa, o mesmo valor que se ele trabalhasse menos. E fica uma correlação de forças, por isso que existem os sindicatos, né? Para unir forças dos trabalhadores contra a empresa. Para que se tenha mais direitos, mais garantias e por aí vai. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês lembrarem. No reino de Deus, nós não precisamos se preocupar com o valor que nós vamos receber. Não, eu só vou servir ao Senhor para que eu receba isso. Olha o que é que o capítulo 15 do Evangelho, aliás, da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios diz. A carta diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor e devemos ser abundantes? Porque, meu irmão, você já recebeu o pagamento. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por que dificultamos servir o reino de Deus? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós precisamos pensar a que reino nós estamos servindo? Qual a motivação que nós estamos neste mundo? Quais as razões pelas quais nos movemos? Então a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí o segundo verbo consiste em pedir ao Senhor da colheita. Clamar ao Senhor da colheita. A resposta para esse problema não é simplesmente um esforço humano. Jesus nos ensina a orar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Ou seja, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você aqui. E aqui eu não estou deixando de reconhecer a sua oração por esse projeto Manancial. Olha, fiquei muito grato, muito feliz pelo que os irmãos se dispuseram a colocar os seus nomes ali no relógio de oração. Aqueles que já colocaram, eu estou feliz. Mas quem não colocou, podia ter colocado, né? Para a gente unir mais forças. Mas deixa eu dizer uma coisa importante nisso aqui. Se você, meu irmão, minha irmã, assumir o compromisso, diariamente, de orar e buscar a presença de Deus, por mais trabalhadores, você já está trabalhando e servindo o Senhor, de maneira autêntica. Sabe por quê? Porque Jesus, é a primeira coisa que ele pede. Roguem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. E aí nós temos, primeira coisa, a missão a cumprir. Rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Então, o seu primeiro trabalho é orar. Sabe, os pedidos estão ali no relógio de oração. E um dos pedidos que eu tenho colocado é que quando as pessoas, a equipe sair na rua para proclamar o Evangelho, que eles encontrem os corações que podem receber a Jesus, que sejam ministrados pelo Espírito Santo, que o Espírito já esteja trabalhando no coração das pessoas, regenerando as suas almas. E elas possam responder ao convite de Jesus. Jesus nos ensina a orar ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores. A oração é fundamental na missão da igreja. Diante disto, o trabalho no reino de Deus não é feito sozinho. Ah, meus irmãos, aí talvez você diga, pastor, mas eu não dou conta, sozinho eu não dou conta. Sabe a pessoa mais importante que você pode contar? É a pessoa do Espírito Santo, meu irmão.
esse discernimento. Ah, mas fulano deveria ir comigo. Meu irmão, fulano é secundário. Não estou desprezando a colaboração de ninguém aqui. Mas a primeira pessoa para estar com você na missão é o Espírito Santo de Deus te conduzindo, te fortalecendo, te dando sabedoria, te dando força, te dando graça, te dando alegria de poder servi-lo. Maior é o que está em nós, né? Diz as Escrituras. Precisamos de mais trabalhadores e o mais importante, devemos orar para que Deus levante mais pessoas dispostas a servir na obra do Evangelho. Cada cristão tem uma parte a desempenhar na colheita, seja pregando, servindo ou intercedendo. Há aqueles que vão, meus irmãos. Eu me lembro de uma irmãzinha que já é falecida, muito amada, intercessora. E ela disse uma coisa em um determinado momento que me chamou a atenção. Ela disse: eu vou me comprometer a orar pelo Senhor, né? Pela minha vida. E ela tinha o ministério de intercessão, de orar pelos pastores. E uma vez ela disse assim: eu assumo esse compromisso de orar pelos pastores, porque os pastores têm muita coisa para fazer e às vezes não tem tempo para orar. Reconhecendo a demanda. Tem muitas pessoas que vão. Tem muitas pessoas que estão ali porque elas entendem que precisa fazer, precisa se desgastar. E vão com toda alegria e com todo o coração. Mas precisa de cobertura de oração. E meus irmãos, a missão continua. A visão de Jesus sobre as multidões e a sua compaixão continuam relevantes hoje. A igreja de Cristo ainda tem a missão de pregar as boas novas e cuidar das necessidades das pessoas. Aqui eu gostaria de desafiar você. Como você pode ser um trabalhador na colheita do reino de Deus? O que você tem feito para atender a necessidade da multidão ao seu redor? Às vezes é uma fala, às vezes é uma palavra, às vezes é um áudio que você manda, porque hoje, né, temos esse recurso. Mas às vezes é preciso você estar presente. O apelo de Jesus é claro. É tempo de orar e trabalhar. Vamos seguir o exemplo de Jesus, vendo as multidões com compaixão, ensinando a palavra, pregando o evangelho e atendendo às necessidades dessas pessoas. E principalmente, que nossa oração seja por mais trabalhadores para a grande colheita.